O sermão desta manhã é sobre gratidão. E eu gostaria de começar perguntando: você é uma pessoa grata? As pessoas, se perguntadas a seu respeito, diriam sim, é uma pessoa grata. Ou não? E mais, o que Deus diria a seu respeito? Imagina a cena, como em Jó, que o diabo aparece diante de Deus e diz assim, Deus lhe pergunta de onde você estava, ele diz passear pela terra, e o Senhor perguntasse, você viu lá o fulano? E então o inimigo diria, sim, eu vi. E Deus diria, então, uma pessoa grata. E será que até o próprio inimigo teria que admitir? É verdade, sim, uma pessoa grata. A palavra gratidão, ela é uma palavra que parece que já vem no aumentativo, como satisfação. Não existe gratidão zona, nem grande gratidão. É gratidão. Assim como satisfação, prontidão, salvação e outras palavras que no português já parece estar no aumentativo. Eu vou ler alguns textos, não precisa procurar na sua Bíblia. Nós vamos fazer saltos. Eu vou começar lendo o Salmo 92, versículo 1. Você não precisa acompanhar, só ouça. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Vou para o Salmo 95. Venham, cantem ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O Salmo 100, versículo 4, ele diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ainda o Salmo 105, versículo 1, o salmista também nos conclama, dizendo: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e divulguem os seus feitos entre as nações. É uma pequena amostra das reiteradas vezes em que o salmista nos exorta, nos chama, nos convida a render graças ao Senhor, a ter uma atitude de gratidão perante Deus e a expressar isso através de palavras de louvor e adoração. Agora abra sua Bíblia em Efésios 5, verso 18. O apóstolo Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E eu sei que este é um tema controverso e muitas vezes as pessoas confundem quais são os efeitos de estar cheio do Espírito Santo. E Paulo nos fala tanto dos efeitos como também das causas, ao dizer em 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Também Colossenses 3, um pouco mais à frente, o verso 17, ele diz: tudo o que fizerem. Desculpa, vou começar no verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria,
cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 18. Paulo orienta os irmãos dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Estes textos que eu li e outros tantos que nós poderíamos ter lido nesta manhã, nos ensinam algumas verdades sobre gratidão. A primeira delas é que Deus é o supremo objeto de nossa gratidão. O caráter de Deus. Constantemente o salmista está dizendo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia, fidelidade, justiça, bondade não tem limite. E também pelos feitos do Senhor. Quantos feitos têm sido essas boas ações de Deus a nosso respeito. Então, os motivos supremos de gratidão estão relacionados a Deus. Em segundo lugar, os feitos de Deus ao nosso favor devem incentivar-nos a sermos gratos. Às vezes, se não estamos sendo gratos, é porque não estamos devidamente conscientes de quantas ricas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, né? Conte as bênçãos e você descobrirá que haverá milhões de motivos para ter um coração grato ao Senhor. E em terceiro lugar, gratidão deve ser um estilo de vida, o estilo de viver cristão. Todas as coisas devem ser feitas neste espírito de gratidão. A palavra grega para gratidão é uma palavra muito bonita, é a palavra eucaristia. Eu é uma partícula usada comumente nas palavras gregas, em especial para as virtudes, que indica aquilo que é bom, o bem em si. E caristos é satisfação, contentamento, é estar bem satisfeito, bem contente, bem resolvido, estar de bem. É entender que, na verdade, aquilo que não conseguimos mudar não será mudado. Aquilo que nós conseguimos mudar, nós devemos nos empenhar por mudar, mas acima de tudo, aceitar o fato de que Deus está acima de todos e de tudo, e é Ele quem governa todas as coisas. A gratidão é uma virtude. E Aristóteles, o sábio grego, disse que a virtude, na verdade, é uma mediania, ou seja, é um ponto de equilíbrio, um ponto mediano entre a falta e o excesso. E no seu tratado sobre as virtudes, ele diz assim: há virtudes que não têm excesso e há virtudes que não têm falta. E a gratidão é uma virtude que não tem excesso, só tem falta. Você jamais conseguirá ser viciosamente grato, demasiadamente grato. Por mais grato que você seja, você será tão somente grato, porque gratidão não admite excesso, mas admite falta. E a falta da gratidão é a ingratidão, é a ausência da gratidão. Mas gratidão não é só e tão somente uma questão de palavras. Talvez você diga assim: não, eu sou grato. Quando eu passo por uma pessoa e ela dá a preferência para mim, eu digo obrigado. Quando alguém, digamos, está no trânsito, sinaliza para que eu possa entrar numa situação em que eu preciso entrar, ele dá preferência para mim, eu digo obrigado. Dizer obrigado faz parte, mas não é tudo. É claro que a verbalização da gratidão é uma manifestação desse espírito, mas o espírito de gratidão é muito mais do que meras verbalizações. Porém, a ingratidão, ela
se evidencia por um vocabulário negativo. Quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos que Deus, através de Moisés, tirou 600 mil pessoas do Egito. E nesses 40 anos, a grande maioria morreu no deserto. E por que morreu no deserto? Quando você lê os livros de Êxodo, Levítico, Números e mesmo Deuteronômio, quando faz uma revisão desses relatos, Moisés aponta claramente a murmuração, a reclamação, como um dos motivos principais pelos quais Deus se irou contra eles e não permitiu que eles entrassem na terra prometida. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, você pode conferir isso na sua Bíblia. Eu quero já de antemão dizer duas coisas que pessoalmente me incomodam. A primeira coisa é achar que, isso aí o pastor tirou da cabeça dele, tá, queridos? Não é verdade, eu tenho minhas fontes, se vocês um dia perguntarem, eu posso mostrar a vocês. Não é nada que eu estou tirando da minha cabeça, estudo para isso. A outra coisa é você achar, eu vou acreditar porque ele falou. Pelo amor de Deus, não façam isso. Sejam bereanos, leiam as Escrituras. Vejam se realmente o que o pastor seu está dizendo é aquilo que está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 a 9, o apóstolo Paulo apresenta 5 razões pelas quais Deus não se agradou daquele povo que peregrinou no deserto. E Paulo é bem taxativo em dizer assim, olha, Deus não se agradou deles porque eles cobiçaram coisas más. Deus também não se agradou deles porque eles se entregaram à idolatria. Deus não se agradou deles porque eles se entregaram à imoralidade. Deus não se agradou deles porque eles tentaram a Deus no deserto. E por fim, Deus não se agradou deles porque eles murmuraram, reclamaram. Não tem água. O maná é insosso. Esse deserto, muito calor. Deus coloca nuvem para protegê-los. À noite, que é fria, uma coluna de fogo. E estão reclamando, e estão reclamando, e reclamando, e reclamando. Chega uma hora que Deus diz para Moisés, Moisés, eu estou cansado. Deus se cansou deles. Mas por quê? Eles estavam constantemente verbalizando descontentamento, ingratidão. O coração ingrato, ele se manifesta por palavras, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Por outro lado, um coração grato vai manifestar o quê? Gratidão. A ingratidão é um pecado grave. E as fontes da ingratidão são 2 ilusões. A primeira ilusão que muitas pessoas não percebem é a ilusão de que somos autossuficientes. Uma pessoa que se acha autossuficiente, que ele é capaz de resolver todas as suas questões pessoais, que não precisa de ninguém nem de Deus, essa pessoa será uma pessoa ingrata. Porque ela não verá necessidade de ser grato a Deus nem aos outros. É uma ilusão. Mas muitos vivem esta ilusão. O ateu vive assim, não é, irmão? Achando ser autossuficiente. E a segunda razão é a ilusão do merecimento próprio. É acharmos que aquelas coisas boas que nos acontecem é porque merecemos. Ilusão. Talvez algumas coisas você tenha feito por merecer. Talvez você estudou e passou no vestibular, você se esforçou e passou no teste. Mas você está vivo pela graça de Deus. Você tem o que você tem porque Deus lhe permitiu ter.
motivos de gratidão. Quando nós somos gratos, nós temos uma atitude diferente. E nosso coração faz com que nós tenhamos uma atitude em relação a Deus e as pessoas, e até mesmo em relação a nós, diferente daquela pessoa que é ingrata. Veja, por exemplo, Paulo dizendo aos Filipenses no capítulo 2, os versículos 14 e 16. Paulo era muito grato a Deus por esta igreja. E no capítulo 2 de sua carta aos Filipenses, verso 14, ele diz aos irmãos: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Pessoas gratas brilham. Não faz nada por queixa, murmuração, reclamação. Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 8. Timóteo estava começando o seu ministério, e Paulo escreve essa carta para exortá-lo e diz assim, no verso 6, eu vou começar a leitura: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer. Você comeu hoje? Bom, né? Pessoal tudo rosadinho, come 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Tendo o que comer e o que vestir, e eu estou vendo os vestidos. Que bom, né? Tendo o que comer e o que vestir, Paulo diz: estejamos com isto satisfeitos. Satisfação, contentamento está na base da gratidão. Sendo uma virtude, a gratidão, ela se engendra, ou seja, ela se estabelece e se forma e se desenvolve no ser moral que somos nós, por meio do hábito. O hábito, ele é uma disposição para o bem ou para o mal. Imagine uma pessoa que ela não se importa com o lixo que ela produz. Digamos que ela come está chupando um picolé, ela pega o papel do picolé e joga no chão onde estiver. Alguém diz para ela: né? Aí essa pessoa pensa: puxa, não é legal o que eu estou fazendo. Então o que ela faz? Da outra vez que ela vai chupar o picolé, ou tem alguma coisa que sobra em sua mão de seu consumo pessoal, comer uma pipoca, alguma coisa, ela então ou guarda no bolso, ou se dirige até onde está o lixo e coloca ali aquele objeto. Ela faz isso uma vez, ela faz isso 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 300 vezes. Aquilo entra nela de maneira a se tornar tipo uma segunda natureza, de maneira que, na medida em que ele pratica o que é virtuoso, mais difícil se torna praticar o vicioso. Já repararam isso? Então a virtude, ela se engendra pelo hábito. E nós muitas vezes deixamos que o vício também se estabeleça pelo hábito. Está chovendo muito. Sempre que chove eu tenho umas dores aqui. E aí nós vamos nos deixando dominar, e aquela murmuração contínua, aquele falar, vai se engendrando em nós, de maneira que se torna difícil ser grato. E a verdade também em relação à virtude, se eu parar de reclamar e substituir a reclamação pela gratidão, com o passar do tempo,
eu perceberei que eu não passei um dia sem reclamar, eu passei uma semana, um mês, um ano, e eu vou perceber que a minha atitude perante as coisas mudará drasticamente. Não porque as coisas mudaram, é porque eu mudei. Lá dentro, o ingrato foi sepultado e ressuscitou um espírito de gratidão. Assim, como o vício, a virtude também se engendra pelo hábito. E o hábito da gratidão nos livra da ingratidão, assim como um bom banho nos livra da sujeira do dia de trabalho. Quero falar sobre exemplos de algumas pessoas gratas. Uma pessoa que evidentemente é uma pessoa grata nas Escrituras é Davi. Os Salmos são 5 livros. Os 2 primeiros livros são atribuídos a Davi, os Salmos 1 a 71. O Salmo 72 é atribuído a Salomão. No Salmo 7, verso 17, Davi diz: eu, porém, renderei graças ao Senhor todos os dias da minha vida. No Salmo 30, versículo 12, esse eu vou ler porque eu não memorizei. O Salmo 30, versículo 12, Davi expressa também sua gratidão e diz do seu compromisso de ter e manter um coração grato diante de Deus. Salmo 30, versículo 12, ele diz: para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Em diversas ocasiões, do Salmo 1 ao Salmo 71, Davi expressa seu compromisso em ter e manter um coração grato diante de Deus. Render graças ao Senhor. Reconhecer que Ele é a razão de todas as coisas boas, maravilhosas que eu tenho recebido de suas bondosas mãos. Mas além de Davi, os salmistas também. Se você olhar desde o Salmo 71 ao 150. Os salmistas são unânimes em conclamar o povo de Deus a reconhecer que Deus é digno de ser exaltado e que é bom render graças ao Senhor e bendizer o seu nome. Salmo 86, versículo 12, 108, 3, 109, 30, 111, 1, 116, 17 e assim por diante. Os salmistas expressam gratidão a Deus. Daniel capítulo 2, verso 23. Daniel é um bom exemplo de gratidão. O rei tinha tido um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho do rei. E o rei estava nervoso. E o rei pediu a cabeça de todos os sábios da Babilônia. E Daniel estava entre eles. E Daniel ora a Deus, e Deus lhe revela o sonho do rei. Qual é o significado do sonho do rei? Então, Daniel louva ao Senhor. E em Daniel 2:23 ele diz: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ele era grato a Deus, porque Deus lhe trouxe a revelação do sonho do rei. Também, Daniel capítulo 6, versículo 10, os sátrapas, governadores, os administradores das muitas províncias do rei Dario, colocaram uma lei de que se alguém pedisse algo a algum deus, senão ao rei Dario, deveria ser condenado. Em Daniel 6,10 a Bíblia nos diz que Daniel, sabendo do decreto que tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Quando foi proibido,
Ele continuou agradecendo. O espírito grato é assim, ele é rebelde. É só proibir que ele fica mais grato ainda. Jesus, diante da multidão faminta, Jesus tomou o pão em suas mãos e os peixes que o menino lhes deu. E ele levou a Deus e deu graças. Partiu, entregou aos discípulos e disse: deem às pessoas. E ali o Senhor fez uma multiplicação. Quando o Senhor Jesus celebrou a ceia no cenáculo, ele pegou um pão, partiu e deu graças, dizendo: isto é meu corpo. Fez isso também em relação ao cálice. Jesus constantemente dava graças a Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos grandes e entendidos, dos sábios deste mundo, e revelaste aos pequeninos. Sim, porque esta foi a sua vontade. Diante do túmulo de Lázaro, depois que as pessoas tiraram a pedra, ele levou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. João 11, versículo 41. Também, Lucas nos conta de que Jesus um dia encontrou 10 leprosos e curou os 10. Mas apenas um voltou. E era um samaritano. E esse samaritano se prostrou aos pés de Jesus, ele agradeceu. Lucas 17, 15 e 16. Ele voltou para reconhecer a bondade do Senhor através de Jesus Cristo. Paulo era uma pessoa grata. Como é bom conviver com uma pessoa grata. Eu já conheci algumas pessoas que o hábito, a virtude da gratidão se estabeleceu em seus corações. Como é bom trabalhar com essas pessoas. Por outro lado, como é ruim trabalhar com os Eustáquio da vida, né? Aquele do cão coragem. Reclama de tudo. Nada dá bom. Por outro lado, o grato, ele está grato. Ah, está chovendo, vai complicar. Senhor, obrigado, porque lá o plantador que semeou a sua semente estava esperando essa chuva. Obrigado, Deus, o Senhor está abençoando ele. Está complicando o meu lado aqui, mas tudo bem, Senhor, eu me viro. Mas se não chover, não teremos o que comer. É isto. Uma pessoa grata, ela contagia também. Apóstolo Paulo era uma pessoa muito grata. Todas as cartas de Paulo começam com gratidão. Graças dou ao meu Deus sempre que ouço a respeito de vocês. Ele faz isso aos romanos. Ele faz isso aos coríntios. Ele não faz isso em relação aos gálatas, tá? Ele faz isso em relação aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses e até a Filemon. Sempre agradeço a Deus por vocês. E Paulo reservou um capítulo especial em Romanos 16 só para agradecer a Deus e aos irmãos cooperadores no ministério. Aqueles que seguram a corda quando a gente desce no poço. Aqueles que estão lá na torcida dizendo: vamos lá, ainda dá tempo, dá para virar esse jogo. Dá para ter algo novo acontecendo em nossa vida, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Paulo agradece a Deus por esses irmãos, mas também Paulo agradece em especial pela salvação. Leia comigo Colossenses, capítulo 1. E ele nos exorta a fazer isso também. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 14.
Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam plenos, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo era grato e ensinava gratidão. Quero, caminhando para a parte final deste sermão, falar sobre 5 motivos de gratidão. Não precisa anotar, o esboço estará disponível no site. O primeiro motivo é pelas batalhas já vencidas. Não sei se você reparou, mas uma das figuras prediletas da Bíblia para a vida é batalha, corrida. Nada como brisa à beira-mar. Não é verdade? E quantas são as batalhas já vencidas? Se pensar que cada ano é uma batalha, eu venci 51. Quantas você já venceu? Só de estar vivo hoje, você já é um vencedor. Quantos contemporâneos meus não estão mais vivos? Um monte. Amigos que eu soltei pipa, joguei bolinha de gude, futebol na rua, mortos. Teve um que era amigo, meio inimigo, eu e ele trocamos soco e tal, o apelido dele era Lacraia. Morreu trocando tiro com a polícia. E eu estou aqui. Sou melhor que ele? Não. Deus foi extremamente misericordioso comigo. Mas se você está vivo, quantas pessoas você já acompanhou? Eu e o padre em Pompeia disputávamos no velório. Era um velório do padre, um velório que eu falizava. Quantas pessoas eu vi partir? Só tinha uma senhora lá em Pompeia com 60 anos, uma japonesa, que o cabelo dela todo pretinho. Eu falei, essa mulher vai estar no meu velório. Tem uma desconfiança, porque não envelhece aquela criatura. Já até pedi para ela, já escolhe os hinos aí que vão cantar. Porque tem gente que é assim, né? Mas quantos já nós deixamos pelo caminho? Esses dias eu fui pagar o boleto do curso da minha filha, da faculdade. Depois que o boleto está pago, dá vontade de abraçar e chorar e dizer, oh Deus, obrigado. É um a menos. Não é verdade? Aquela moto que você financiou, cada boletinho pago, aquela casa que você está pagando há 25 anos, cada boleto que você... Quando termina então, gente, dizem que essa é a única alegria do pobre que o rico não conhece, né? O rico não sabe quando acabaram os boletos, a gente sabe. A gente conta um por um, né? Cada coisa vencida, cada conta paga. Esse dia eu esqueci de pagar o gás, pedi ao Lucas, o Lucas generosamente pagou. Quando ele entregou o boletim, eu estava tão feliz. Esta é a vida. A gente vai vencendo e cada degrau que a gente sobe é motivo de gratidão. Cada dia vivido. Os quakers diziam, nunca se esqueça, ao fechar os olhos dizer, obrigado, Senhor. E ao abrir os olhos dizer, obrigado, Senhor.
Ontem a morte tentou, não levou. Hoje talvez ela vai tentar de novo. Vamos ver amanhã. Porque se eu estiver vivo amanhã, ela perdeu mais uma, eu ganhei de novo. Você ganhou também. Que motivo maravilhoso, o motivo de já termos vencido tantas batalhas. Querido, você está melhor que muitos. Eu já fui visitar pessoas às portas da morte. E ao olhar para eles eu falei, Deus do céu. Está ruim, mas está bom. Ah, eu tenho dores, que bom. A dor é um sinal que você está vivo, porque os mortos não sentem dores. Sabia disso? Eu vejo que às vezes alguns de vocês se incomodam com o barulho das crianças. Irmãos, barulho é vida, silêncio é morte. Não se incomodem com o barulho das crianças. A vida faz barulho. A vida dói. A morte não tem dor. Uma pessoa ingrata deveria visitar um hospital pelo menos uma vez na vida. Tem um curso chamado Habitudes e uma das tarefas é ir no cemitério. Já foram já, Erlon? Não. Ué, como assim? Leva eles no cemitério. Uma vez eu fui numa cidade participar de um velório. As minhas histórias às vezes são macabras, né? E eu estava lá e andando pelo cemitério, que era pequeno, eu vi inúmeras lápides com a mesma data e idades variadas, adultos, crianças, jovens. Então eu me aproximei da pessoa daquela cidade, estou tentando lembrar o nome da cidade, é perto de Assis. E aí então, Oscar Bressani. Então eu fui naquele cemitério, e quando eu estava ali, eu vi aquelas lápides, eu perguntei para uma pessoa daquela cidade, o que é isto aqui? Ele disse, um ônibus. Um ônibus caiu na ribanceira, morreu todo mundo. Essa é a realidade. Temos que entender, se nós estamos vivos, graças a Deus. Vai a um hospital e veja quantas pessoas estão lá dependendo de aparelhos para viver. Gente, hemodiálise é um negócio terrível. Não desejo a nenhum de vocês. Mas é o único meio que aquelas pessoas têm para continuar vivendo, porque o rim delas não funciona mais. Aí se você consegue urinar, agradece a Deus porque você conseguiu urinar. Uma vez eu visitei uma senhora que fazia hemodiálise, e quando eu cheguei, ela falou, ai pastor, hoje eu urinei. Eu olhei e falei, amém, glória a Deus. Aleluia. Você está vivo, graças a Deus. Segundo motivo, pelos companheiros de jornada. Gente, nós estamos numa caminhada, e nós não podemos caminhar sozinhos. Temos que caminhar juntos. O missionário disse, agradece a Deus porque os daqui estão sustentando ele lá em oração, contribuição, são companheiros de jornada. Dia 10 de janeiro de 2016, meu irmão mais velho ligou para mim, Marcos, nosso pai faleceu. Era 10 horas da noite. Eu precisava viajar no dia seguinte, 600 quilômetros de viagem. Mas eu precisava dormir. Então eu fui deitar, eu disse para Iraci, eu vou deitar porque eu preciso acordar às 5 da manhã. E quando eu deitei, eu parei e pensei em meu pai. 89 anos de vida. 89 anos vividos. Ele me levou a Cristo. Eu disse, Senhor, muito obrigado pela vida do meu pai. Eu estou triste porque ele morreu, mas estou grato porque ele viveu 89 anos. E aí no caminho, Lucas me acompanhou nessa viagem, no caminho, ecoava em meu coração uma canção do Paulo César Baruch que diz, hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só
carregam gratidão. Meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. E lá eu tive a oportunidade de dizer, eu agradeço a Deus por este homem que Ele escolheu para ser meu pai. No falecimento da minha mãe, também fui grato a Deus. Não porque ela morreu, mas pelo que ela foi, pelo que ela fez e por tudo que Deus permitiu que ela experimentasse em sua vida. Precisamos ser gratos a Deus pelos amigos, pelos irmãos, pelos colegas de trabalho. Porque afinal de contas, gente, a vida neste mundo seria um inferno sem amizades. Nietzsche falou, sem música a vida seria um erro. Parafraseando Aristóteles, ele diria o seguinte, sem amizades a vida é um inferno. Obrigado, queridos irmãos. Quero agradecer aqui publicamente a todos que me acolheram neste lugar. Quero agradecer ao Hélio, ao André aqui representando o Conselho Espiritual, ao Roveia representando a diretoria. Vocês nem me conheciam. Vocês foram loucos, hein? Poderia ser um grande tiro no pé, não poderia? No entanto, vocês me receberam, estamos caminhando juntos, e eu agradeço a Deus pela acolhida de vocês. Pela maneira como vocês acolheram a mim, a minha esposa, os meus filhos. Somos imperfeitos como também vocês são, e eu sei que são. No entanto, a presença de Deus em nós, fazendo de nós companheiros de caminhada, e isso é algo maravilhoso. Muito obrigado por vocês. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu agradeço o pessoal que faz parte aqui do louvor. Eu agradeço aos diáconos. Toninho, valeu. Zé Edson. Muito bom, obrigado Zé Edson, esposa, Toninho, esposa. E tantos outros que abrem a igreja. O Erlon vem aqui 9h30, né, Erlon? Ou antes, né? 9h, abre aqui, pessoal lá da mesa de som, da projeção, obrigado, valeu. Obrigado você que vem, para não ficar aqui feito louco falando para as paredes, né, Erlon? É bom, né? Obrigado, queridos. Obrigado pelas pessoas que cuidam disso tudo que nós temos. Obrigado por você que contribui para que esse trabalho seja mantido. Muito obrigado. Quero agradecer também à irmã Lourdes. O trabalho dela, apesar das lutas, dificuldades que ela passa, ela mantém esse lugar limpo, aconchegante. Devemos ser gratos. Obrigado porque você contribuiu e nós poderemos essa semana entregar esses gêneros alimentícios e para o Natal nós vamos entregar aqueles presentes lá no Boldrini. Obrigado, irmãos. Devemos ser gratos a Deus pelos companheiros de caminhada e aos companheiros de caminhada por eles serem quem eles são. Muito obrigado a todos vocês. Devemos ser gratos também a Deus pela provisão divina. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, e Jeremias sabia muito bem disso. Grandes são os benefícios do Senhor, e é Ele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus tem um compromisso com a sua glória, e nesse compromisso com a sua glória, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, queridos, quando nós temos uma circunstância, seja ela boa ou ruim, devemos ser como Abacuque, que falou o seguinte: olha, se faltar a oliveira, se a figueira não der o seu fruto, se o gado for arrebatado, as ovelhas não estiverem no redil, eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Entendendo que o cuidado de Deus se estende a todas as circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam ruins. O salmista no Salmo 23, versículo 6 diz: eu estou certo de que bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida. Os dias que eu estiver bem, os dias que eu estiver mal, os dias que eu tiver saúde, o dia que eu estiver doente, todos os dias, inclusive no dia da minha morte. Esta é a certeza que o salmista tem, devemos tê-la em nosso coração também. Por fim, em último lugar, devemos ser gratos pela salvação eterna. Salmo de número 50, verso 23, o salmista diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Isaías capítulo 12 diz: e vocês dirão naquele dia: graças te damos, Senhor, porque estiveste irado conosco, mas nos consolaste. E nós vamos pegar das águas da fonte da salvação, e nós com gratidão nos apresentaremos diante de Deus. A salvação é a dádiva das dádivas. Os discípulos expulsaram os demônios e vieram todos felizes para Jesus. Jesus falou assim: não fiquem felizes por essas ninharias, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Somos gratos por isto. Na presença de Deus haverá abundância de alegria e nós aguardamos isso. Enquanto isso, recebemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando você lê o livro do Apocalipse, há pessoas que leem e ficam ali impressionadas com dragão, bestas e tudo mais. O livro não foi escrito para isso. O livro foi escrito para que você saiba que o Senhor está no comando de todas as coisas. E quando as pessoas se reúnem diante do trono, eles dizem: salvação, louvor, honra, glória, majestade e ações de graças pertencem ao Senhor. E ali está uma espécie de indicação de como será a eternidade. O pessoal do louvor pode vir. A eternidade será uma celebração, onde a gratidão vai dar o tom em todos os momentos. C.S. Lewis escreveu um livro sobre o céu. E em sua grande sabedoria ele disse assim: eu imagino que o céu, para muitos de nós, será um incômodo. Aí você fala: como assim, C.S. Lewis? Ele disse que nós vamos chegar num ambiente onde haverá tanta santidade, tanta gratidão, que se nós não tivermos santidade e gratidão aqui, a gente vai estranhar quando chegar lá. Por isso façamos desta existência uma antessala da eternidade. E se você não quer ter um choque no céu, como C.S. Lewis diz, comece a viver o céu vivendo aqui em gratidão, desenvolvendo em seu coração a virtude da gratidão. Sejamos gratos ao Senhor.